Olá, tô com a dona Oscarlina. Qual o nome da senhora, dona Oscarlina? Oscarlina Santos Cabral Ribeiro. E onde e quando a senhora nasceu? Olha, eu nasci numa cidadezinha chamada Inhambupe, no interior da Bahia. Quando? Eu nasci no dia 19 de julho de 1946. Então hoje tem 71 anos. 71 anos. E quais as lembranças que a senhora tem da sua infância? Olha, da minha infância eu tenho lembranças tristes, né? E poucas lembranças alegres. Porque o meu avô nos trouxe de lá da Bahia, eu tinha 1 ano de idade. E minha mãe estava muito doente nessa época, eu fui obrigada a ficar na casa de uma outra pessoa é aqui, perto de onde eu moro, essa casa ainda existe. Fiquei muito tempo aí, minha mãe estava no hospital. Então isso para mim era muito triste. Sim. Né? Lembranças alegres. Eu brincava muito, era muito danada para brincar, né? E eu era assim, muito boa em os joguinhos que a gente escrevia na areia, essas coisas, pular corda, não tinha para ninguém, de tudo quanto é tipo. Então, são lembranças alegres. É, assim, Da infância, né? sim, Tá. a infância, a vida de infância deve ter mudado muito de lá pra cá. Sim. O que eu vivi na infância, hoje muita gente nem conhece. Mudou muito, mudou muito, muito, muito. Que tipo de Mudança? atividade é? Mudança porque a gente brincava. Brincava com brinquedos de brincar. E hoje as crianças não sabem brincar, elas só sabem usar o WhatsApp e isso, computador e tal, né? Tablet. Eles não sabem brincar. E não sabem o quanto é gostoso brincar. O quanto é bom, né? Subir em árvores, pular corda, pular de pedras, sabe? Inventar coisas. Inventar, tudo isso eu fiz. Sim. Eu joguei bolinha de gude, apesar de ser menina. Né? Joguei taco. Sim. Eles nem sabem o que é isso. Não. E como era o relacionamento com as pessoas mais velhas? Com muito respeito. Senhor, senhora, adultos conversando, você não interrompe para perguntar nada. Sabe? Você espera que alguém olhe para você e diga o que você quer. Senão você nem fala nada, não interrompe. Né? Então a gente respeitava muito as pessoas mais velhas. Senhor, senhora. A senhora acha que hoje as crianças respeitam menos os mais velhos? Respeito porque isso é uma coisa que você ensina para a criança. Né? Então a gente vê, por exemplo, os alunos hoje não respeitam os professores. Por quê? Porque não aprenderam a respeitar seus pais na família. A família não ensinou a respeitar pai, mãe, avô. De modo geral, claro, não são todos. Então isso eles transferem para as autoridades. Né? Na minha época, o diretor entrava na sala de aula, todo mundo se levantava. Ninguém ia discutir com a professora. Né? E hoje em dia está bem difícil. E como as crianças eram tratadas na época? Olha, era com muito rigor. Né? Eu, pelo menos, apanhei muito. Eu levei muita surra. Às vezes até sem merecer. E, de modo geral, elas eram tratadas com mais rigor. Alguns até achavam que a criança tinha que se comportar como um adulto. Sim. Ainda bem que existe Jean-Jacques Rousseau, né? Que mudou isso na psicologia. Mas acontecia isso. E hoje isso mudou também? Como assim? Hoje os adultos tratam as crianças diferentes? Olha, alguns sim. E uma coisa que me deixa muito triste é que os pais estão terceirizando seus filhos. Pai e mãe. A criança fica o dia inteiro na escola. Chega tardinho, às vezes a mãe está cansada porque já trabalhou. Então não sabem o que a criança gosta, o que a criança não gosta, quais são os seus medos, quais são as suas frustrações. E muitos acham que dar brinquedo, dar coisas caras, dar o que as crianças querem, dá para apagar a responsabilidade do amor, do cuidado. Né? Então tem aqueles que você vê criança tratando pai e mãe como se fosse coleguinha, sem o menor respeito. Não são todas as famílias, graças a Deus, né? E pai e mãe se deixando assim, Sim. se omitindo de responsabilidades. A senhora levantou problemas na educação com as crianças no passado e levantou problemas com a educação das crianças no presente. Sim.
se for colocar na balança, qual a educação que é a melhor ou a menos Olha, pior? é assim, eu acho o seguinte, que se você quer ser pai ou quer ser mãe, assuma isso. Você vai fazer escolhas. Porque não é um status. Ah, eu sou pai, sou mãe. Não. Aquela criança que veio para o seu lado, você tem obrigação e responsabilidades. E principalmente amor. Você tem que dar amor, né? No passado tinha aquela história de reunião em família, comer sem ver televisão, né? Então, hoje tem menos, mas ainda tem muitos lares bem estruturados, graças a Deus, né? Mas tem, olha, eu fui professora, quer dizer, da minha infância para cá, passou muito tempo. Mas na época que eu trabalhava, por exemplo, eu tive aluna que precisava conversar com a mãe sobre os problemas dela, e ela falava assim, professora, não chama minha mãe, ela não vem aqui, ela não gosta de mim, ela não está nem aí porque eu estou fazendo. É difícil, né? Sim. Muito difícil. Eu ia perguntar qual o ofício da senhora. A senhora já disse. Eu fui professora, eu dei aula há 31 anos para o Estado. Só o Estado, sem contar que eu dei particular também. Sim. Fui diretora, né? E optei, eu fiz uma escolha. Eu tive uma ocasião que alguém, político, influente, falou assim, Oscarlina, o que você quer da educação que eu consigo para você? Eu tinha 3 filhos pequenos. Eu pensei, falei, se eu aceitar um cargo, uma coisa assim, eu vou ter que deixar os meus filhos. E eu quero criá-los, eu quero ter o prazer de criá-los. Então, não aceitei. Depois eu tive novamente, na época era a Delegacia de Ensino e Diretoria. Ela falou, Oscarlina, faz o curso de Educação Especial, o Estado paga para você. Eu falei, tá, e qual a responsabilidade que eu vou ter depois de terminar esse curso? Ela falou assim, bom, você por 5 anos, você vai ter que ficar à disposição do Estado. Se mandar para aqui, para colar, você vai. Eu falei, não quero. Sim. Não quero. Eu quero ter um tempo com os meus filhos todos os dias. Quero que eles sejam meus filhos, não sejam filhos da empregada nem da minha mãe. Legal. Então foram escolhas. Você faz escolhas. Mas a senhora iniciou sua vida profissional com quantos anos? 14 anos. Nossa! E como foi isso? Como foi esse início? Foi assim, eu morava no Jardim Santa Maria e tinha uma pessoa que tinha uma escolinha particular. E tinha alfabetização de adultos. E eu já estava terminando o ginásio, né? Praticamente, acho que já tinha terminado. E ela me convidou se eu não queria dar aula, alfabetizar adultos. Sem responsabilidades assim de carteira assinada, nada, né? Uma mixaria lá que eu nem sei quanto que é mais. E eu fui. E eu realmente é um negócio assim empolgante, porque dar aula para adulto que não sabe nada, eu tinha pessoas assim, um senhor, por exemplo, que era estivador, aquela mão grossa, calosidade, você pegar na mão de um indivíduo assim, à noite, para ensinar ele a escrever o nome. Eu era tão novinha que ele me chamava de essa menina, ele me chamava de professora. E sentava para ajudá-lo a escrever. E quando ele aprendeu, essas pessoas aprenderam a escrever o próprio nome, era uma felicidade tão grande que não tem preço. Então isso me realizou muito e me incentivou. Eu achei que estava no lugar certo. Assim a senhora começou a aprender o seu ofício. Sim. E depois se aperfeiçoou estudando. Sim. Muito legal. Aí eu fiz o magistério, eu fiz a faculdade de pedagogia. Na realidade eu queria fazer psicologia, mas em Santos não tinha. Eu tive aqui para São Paulo e minha mãe jamais me deixaria para São Paulo. Então, qual era a carga horária de trabalho? geralmente era 3 horas, 3, 4 horas, não passava disso. E as relações humanas no ambiente de trabalho? Como assim? Você tinha... como era o relacionamento, isso? Olha, apesar de eu ser novinha e tudo, né? Havia muito respeito nesse início com alunos, adultos, muito bom. Mas assim, tudo no profissional, sabe? Sem entrar em amizade e tal. E depois que eu comecei a dar aula para criança também, eu dei aula desde o jardim até o colegial.
E tem, assim, momentos alegres, assim, que vem à mente, recordações, assim, prazerosas desse período? Desse período profissional? Sim. Ah, sim. Eu tive um aluno que ele chegou na quarta série, que é tudo extenso, né? Ele, lá na Zona Noroeste, ele estava acostumado os professores paparicarem muito. E comigo ele quis fazer algumas coisas, né? Na época tinha o Chacrinha, ele queria imitar o Chacrinha, essas coisas todas. Eu falei, olha, Carlos, o negócio é o seguinte, aqui não. Não vai fazer isso. Ah, mas todo mundo deixa. Todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Aqui e tal. Se for um dia de brincadeiras, tudo bem. Fora disso, não. Depois eu saí daquela escola, esse menino cresceu, ele me mandava cartão de Natal todos os anos. Que legal. Me contou quando ele foi para a faculdade. Esse é apenas um fato. Então você vê que isso é muito prazeroso, é muito gratificante, recompensa. Porque quando você trabalha, o professor que dá aula, a sua recompensa, a sua visão de como foi o seu trabalho é o desenvolvimento do seu aluno. Sim. É diferente de você construir uma casa, uma madeira, não. É como aquele indivíduo se desenvolveu. E o que a senhora faria diferente, se Hoje? pudesse, na carreira profissional? Não sei, nunca pensei nisso. O que eu faria diferente? Eu acho que não mudaria muita coisa, não. Porque, assim, minha responsabilidade era transmitir um conhecimento, mas eu me colocava na minha posição, sabe? Esse negócio de tia, eu nunca admiti que aluno me chamasse de tia. Uhum. Eu sempre falava que eu não sou irmã nem do seu pai nem de sua mãe. Pô, eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, passava noites em claro para ser chamada de tia, entendeu? Então eu valorizava muito a minha profissão. E sempre tentei ser profissional mesmo, sabe? Fora da escola é uma coisa. A gente brinca, a gente ri, mas ali na sala de aula é outra coisa, autoridade. E assim, as virtudes que eram valorizadas naquela época, algumas foram esquecidas hoje? Quais? Virtudes de quem? Do profissional? Do Não, professor? o que é valorizado, o que era valorizado naquela época que hoje deixou de ser valorizado? Ah, uma coisa assim era, por exemplo, se você... Isso aconteceu comigo. Eu fui noiva e desmanchei o noivado. Nossa, você era assim, discriminada. Nossa. Desmanchou o noivado? E aí agora? Já viu, né? Não vale nada. Sabe esse tipo de coisa? Era muito... Tinha muito preconceito, né? Sim. E bem que depois eu voltei com ele mesmo, casei-me com ele. Então, essa era uma coisa. Uma outra coisa era tipo de roupa também. Na época que eu comecei a dar aula, eu não usava nem calça comprida. Não podia usar. Né? A gente usava guarda-pó e tudo. Isso foi esquecido. Hoje a professora entra, ou ela parece menos do que uma faxineira, de qualquer jeito, ou então vai de uma maneira sensual. Por quê? Porque eu aprendi assim, o aluno tem que olhar para você, e não tem que olhar para você, tem que olhar para aquilo que você está ensinando. Se você vai com uma roupa muito sensual, o aluno não vai prestar atenção naquilo que você está falando. Sim. E a postura é importante, né? A postura era importantíssima. Na minha época, não se admitia o professor sentar na mesa, para dar aula. Ele dava aula em pé, no máximo sentado na cadeira, né? Entendeu? Então, esse tipo de coisa. Ok. A senhora tem algum conselho a dar aos jovens que estão iniciando a sua formação profissional hoje? Eu acho assim, o jovem ele tem que gostar do que ele faz. Não ir por dinheiro. Minha neta está tentando vestibular em medicina. E ela falou assim, vó, a gente ganha muito dinheiro. Eu falei, filhinha, você tem que gostar do que você vai fazer. Uhum. O dinheiro não é a prioridade. Sim. Porque se você gostar, você vai se dar melhor. Em tudo que fizer, fazer bem feito.